Isaías 41, de 1 a 13. E nesse intervalo, enquanto eu estiver pregando, você pode colocar aí o seu motivo de gratidão. Diz assim o texto sagrado: Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as suas forças. Cheguem-se e então falem. Cheguemo-nos e pleiteemos juntos. Quem suscitou do Oriente aquele a cujos passos segue a vitória? Quem faz que as nações se lhe submetam e que ele calque aos pés os reis e com a sua espada os transforme em pó e com o seu arco em palha que o vento arrebata? Persegue-os e passa adiante em segurança, por uma vereda que seus pés jamais trilharam. Quem fez e executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Os países do mar viram isto e tremeram. Os fins da terra tremeram. Aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: sê forte. Assim o artífice anima ao ourives e aquele que alisa com o martelo ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura: está bem feita. Então com pregos fixa o ídolo para que não oscile. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, ó Jacó, a quem elegi, a quem escolhi, descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contenderam contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás, serão reduzidos a nada, e coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Porque eu, Senhor, o teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Eu gostaria de sublinhar esse último verso, o 13. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos mais uma vez te agradecer. Agradecer pela tua palavra que é tão rica, tão clara, tão perfeita, tão penetrante em nossos corações. A nossa oração, Senhor, é de ações de graças, porque essa palavra já mudou a nossa vida, mudou o rumo da nossa história, e tem nos consolado, tem nos confortado, e por isso te damos graças. Te damos graças porque essa tua palavra nos trouxe salvação, e essa é a nossa oração, que essa tua palavra fale ao nosso coração. Em Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então, eu quero nessa noite falar à igreja a respeito de ações de graças. O texto que nós lemos no início do culto, onde Paulo escreve que é a vontade de Deus que nós tenhamos um coração agradecido. É da vontade de Deus que nós sejamos pessoas agradecidas. E todas as pessoas que agradecem a Deus, ou que têm esse hábito, essa disciplina espiritual de agradecer a Deus, certamente manifesta a gratidão às outras pessoas. Então o que o texto está querendo mostrar para nós é que se nós tivermos essa postura de gratidão diante do nosso Senhor, certamente nós seremos agradecidos às pessoas que estão à nossa volta, às pessoas que nos ajudam no nosso dia a dia. É claro que Isaías tem inúmeros textos que nos inspiram a ter uma vida de gratidão.
É claro que nós poderíamos aqui falar de tantos e tantos textos, inúmeros textos, desde o capítulo 1, como temos estudado na nossa escola bíblica dominical. Poderíamos agradecer a Deus, porque Isaías teve aquela visão magnífica da santidade de Deus. Poderíamos agradecer a Deus por Jesus, já prometido no livro de Isaías. Então Isaías, ele nos leva, ele nos conduz, e também Isaías nos ajuda a ter uma maior compreensão a respeito de Deus e assim render graças ao Senhor. Se tem uma pauta que está no livro do profeta Isaías, é a pauta que fala da idolatria. Então, quando nós temos o nosso coração completamente abastecido pela graça de Deus e não corremos para a idolatria, isso é motivo de grande gratidão no nosso coração. O contexto do capítulo 41 do profeta Isaías vai falar para nós das tropas do governador Ciro e também como Deus vai suscitar o Redentor. Então veja, aqui há um contexto histórico, bélico, de guerra, de conflito. As pessoas estavam tremendo, com muito medo das tropas de Ciro, e Deus falando que suscitaria o Redentor, e nós conhecemos quem é o nosso Redentor. O texto no primeiro verso vai falar para nós que Deus chama o seu povo para uma conversa e pede que eles apresentem as suas razões, as suas queixas diante do Senhor. E aí o texto bíblico vai dizer para nós que Deus pronuncia, ou a voz de Deus é direcionada para as ilhas. E essa expressão ilhas, dentro do texto, dentro do seu contexto, na poesia de Isaías, tem a ver com aquilo que nós entendemos com as nações ímpias, as nações pagãs, ou seja, os gentios. Então, nesse contexto, Deus está chamando as nações para se apresentar diante dele. Então, é como se Deus estivesse chamando todas as nações para uma espécie de uma prestação de contas, e aqui eles deveriam apresentar os seus argumentos. Por quê? Porque Deus estava acusando a eles de grande idolatria. Então no verso 7, se você está aí com a sua Bíblia aberta, você pode me acompanhar, que o texto está falando da idolatria, e como a idolatria envolve várias pessoas. Me acompanhe, versículo 7. Assim, o artífice anima ao ourives. Então olha que interessante. O artífice é aquela pessoa que constrói a imagem para a adoração, a imagem para a idolatria. Então você tem a pessoa que confecciona o ídolo. Mas essa pessoa que confecciona o ídolo, ela tem muito contato com ourives, com a pessoa que trabalha com ouro. Então ela anima o ourives para que o ourives coloque algumas das suas habilidades nessa peça. Então veja, essa idolatria não é somente uma confecção de um ídolo, mas é a confecção de um ídolo que envolve outras pessoas. Nós temos a figura do artífice, a pessoa que constrói, que confecciona, mas ele também anima, ou seja, ele convence a pessoa que trabalha com ouro a colocar um pouco da sua riqueza ou da beleza do ouro nessa imagem, para que essa imagem seja mais atrativa, e depois eles vão conversar com aquela pessoa que está usando o martelo, está trabalhando lá na bigorna. Eles vão ainda seduzir a pessoa que está fazendo a solda. Olha que interessante, você tem o artífice, você tem o ourives, você tem a pessoa que está com o martelo, você tem a pessoa que está na bigorna, você tem a pessoa que está soldando, ou seja, são 5 pessoas. 5 pessoas envolvidas para a confecção de um ídolo. E aqui nós temos essa questão da solda, da bigorna, do martelo, do ferro. Provavelmente os historiadores falam para nós que seria a base desse ídolo. Então eles estão confeccionando uma base. Aquela pessoa que estava confeccionando já havia confeccionado a imagem, o ourives já havia decorado, por assim dizer, essa escultura, e aí eles vão falar o seguinte: está tudo muito bem feito, agora precisamos de pregos para colocar esse ídolo na parede e que isso não oscile. Então veja que o contexto é Deus chamando as pessoas para esse confronto e falando o seguinte: isso é loucura, eu sou Deus. Então nessa noite eu quero tratar com os irmãos e com as irmãs
3 pontos importantes em que nós precisamos render graças ao nosso Deus. Eu espero que você esteja comigo até esse momento, tá bom? Estou vendo aqui no chat algumas pessoas chegando, nosso público aumentou um pouco, graças a Deus por isso, e vamos então seguir na exposição desse texto. Se a igreja estivesse aqui presente, eu diria assim: vocês estão comigo? E eu estou perguntando aí para vocês, está todo mundo comigo aí, Natália? Tá, né? Então tá jóia, a Natália está aqui interagindo com vocês aí no computador, tá bom? Então, em primeiro lugar, nós precisamos render graças, porque o Senhor é o nosso Criador. Olha que incrível, Isaías está combatendo a idolatria desde o capítulo 1. Aqui quem está falando, o próprio Deus reclamando às nações, e não somente a Israel, mas todas as nações, todas as ilhas, porque todos os povos conduzem o seu culto, a sua celebração de uma maneira idolátrica. Então o que Deus está falando? Vocês estão completamente fora do meu padrão. E aí vem Isaías e diz o seguinte para nós: nós precisamos render graças ao Senhor. Por quê, irmãos? Porque Ele é o nosso Criador. Dá uma olhadinha comigo lá no versículo 4. Quem fez e quem executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Olha que expressão maravilhosa, queridos. Chamado as nações à existência. Isaías está dizendo aqui, o próprio Deus falando, que é Ele que chama as nações à existência. Agora, é Ele que governa, é Ele que comanda. O que Isaías está dizendo é o seguinte: o nosso Deus criou as pessoas, o nosso Deus é que deve ser adorado. Então nós precisamos entender isso, que culto e que celebração, que adoração só pode ser direcionada a Deus, porque Ele que nos fez, Ele que nos formou e Ele que está cuidando e velando por nós. Então o que Isaías está dizendo é o seguinte: olha, nós precisamos render graças a Deus porque nós somos pessoas, seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus, porque o texto no versículo 4 vai dizer o seguinte: eu, Senhor, sou o primeiro. Em outras palavras, eu criei vocês, eu formei você, e formei você individualmente, e formei vocês como povos. Basicamente aqui ele está falando das ilhas e falando o seguinte: olha, eu que chamei todos à existência. E aqui nós precisamos ter esse entendimento. Hoje em dia, por exemplo, há muita discussão em relação às questões, por exemplo, de bioética, em quando e qual o momento em que a vida humana se dá ou ela acontece. E aí tem aqueles movimentos aí que são a favor do aborto, por exemplo, que ficam falando a respeito de qual semanas ou em quais semanas que a vida de fato ela está na sua plena existência, por assim dizer. E aí o texto bíblico vai dizer a nós que Deus nos chama à existência. Ou seja, é Deus que nos dá vida. A vida é preciosa para nós e por isso nós não podemos banalizar a vida, não podemos desperdiçar a vida, porque a vida é um presente de Deus. E o primeiro ponto que Isaías coloca para nós é que nós precisamos render graças a Deus porque Ele nos criou, e aquele que nos criou, Ele também nos formou no ventre da nossa mãe. Foi Ele que nos chamou à existência, e chamando-nos à existência, Ele também nos chamou para fazermos parte do seu reino, para fazermos parte do seu povo. A câmera deu uma falhada, porque ela faz parte desse novo momento dela aqui, nesse novo equipamento, mas eu creio que vocês estão me ouvindo. Foi Ele que nos formou, foi Ele que nos criou. Está tudo certo aí, Natan? Vocês estão me ouvindo? A tela escureceu aqui, mas eu acho que vocês estão me ouvindo, né? Joia. Foi Ele que nos criou. Ele que nos formou. E aí as pessoas falam o seguinte: olha, eu não sei se determinada pessoa, se meu marido, se meu filho, se minha mãe me conhece tão bem assim, mas tem uma pessoa que te conhece perfeitamente, sabe tudo a seu respeito, que é Deus. Precisamos reconhecer isso. E, por exemplo, dentro do livro de Isaías, nós temos várias expressões do próprio Senhor falando que Ele nos criou.
Por exemplo, em Isaías 40, o texto diz assim: não sabes e não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, Ele é Deus, Ele é o eterno que nos criou, o eterno nos criou para o louvor da sua glória. Outro texto de Isaías 43 vai dizer assim para nós: assim diz o Senhor que te criou. Ele diz, Ele conversa, Ele manifesta a sua vontade para conosco, porque Ele nos criou, Ele é o dono da nossa vida, Ele que nos chamou à existência. Isaías 43, versículo 7 vai dizer assim para nós: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu que os criei para a minha glória. Então você e eu fomos criados para a glória de Deus, e por isso nessa noite nós precisamos render graças a Deus pela vida que Ele tem nos dado, porque reconhecemos que Ele é o nosso Criador, reconhecemos que a nossa vida só faz sentido quando vivemos para Ele, para a glória dEle. Isaías 43 ainda diz para nós: eu sou o Senhor, eu sou o vosso santo, eu sou o Criador de Israel. Olha que interessante, aqui o próprio Deus falando o seguinte: eu não sou somente Criador das pessoas, mas eu também criei o meu povo. E por que Deus nos criou? Deus nos criou para a sua glória, a fim de que vivêssemos essa sua glória reunida com o seu povo. Então, não faz sentido eu falar que sou de Deus e buscar uma vida solitária, descolada do povo de Deus, uma vida de reconhecimento ou de rendição de ações de graças. É uma vida em que eu vivo ela na presença de Deus com gratidão, mas eu manifesto essa gratidão junto com o povo de Deus. Então, em primeiro lugar, deixei bem claro isso, que nós precisamos render graças a Deus, porque o Senhor é o nosso Criador. Nós não viemos do macaco, nós não viemos da evolução, foi Deus que nos criou. É só abrir o livro de Gênesis e teremos aquela linda e bela instrução de que Deus formou o primeiro homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e dali em diante toda a raça humana tem essa concepção, e por isso nós somos criacionistas. Nós cremos que Deus nos criou, que Deus nos formou, como disse Davi, no ventre da nossa mãe. E nessa noite eu falo assim: dou graças a Deus pela minha vida. Em segundo lugar, nós somos chamados a render graças ao Senhor, porque Ele nos ama e Ele quer se relacionar conosco. Esse Deus que nos criou, Ele deseja se relacionar com a sua criação. Mas é claro, e nós sabemos disso, que lá em Gênesis houve a ruptura, houve a separação, porque por conta do pecado. Mas aqui Isaías está falando da idolatria e mostrando que esses deuses criados pelas mãos humanas não falam, não se comunicam, não podem fazer nada. Lê do engano quem pensa que um ídolo pode resolver algum problema da sua vida, porque na realidade nós somos chamados a sermos guiados pelo próprio Deus. E aí Isaías vai falar o seguinte: eles não falam. Se você abrir os Salmos, você vai ler isso. Eles têm boca, mas eles não falam. Eles têm ouvido, mas eles não ouvem, porque eles são ídolos criados pelas mãos humanas. É a criatura criando um objeto, julgando ser Deus. Enquanto na realidade o que nós precisamos entender e agradecer é que Deus, o Criador, o Eterno, que nos formou e nos formou como povo de Deus, deseja se relacionar conosco. O texto de Gênesis vai dizer para nós que Deus tinha contato com Adão todo dia. Na viração do dia, o próprio Deus conversava com Adão. O que isso significa é que nós somos chamados a um relacionamento. Se você está aí com a sua Bíblia aberta, você vai me acompanhar no versículo 9, quando o texto diz assim: mas tu, ó Israel, servo meu. Olha que interessante, o próprio Deus chamando o seu povo de Israel, chamando esse povo de servo. Esse povo, ele é o meu servo. Eles estão em serviço. E Jacó, a quem elegi, e os descendentes de Abraão são os meus amigos. Lembrando que esse título de amizade, quem carrega é o nosso pai na fé, Abraão. Então, veja as expressões:
meu servo, e aqui essa expressão no Antigo Testamento é diferente quando nós usamos essa expressão em outros contextos, porque às vezes nós pensamos que meu servo, por exemplo, do Antigo Testamento tem a ver com a escravidão que nós acompanhamos nos livros de histórias agora recentemente. Agora, no Antigo Testamento, essa ideia de ser servo tem a ver com intimidade, é alguém que está na casa, é alguém que celebra com seu Senhor, é alguém que aprende com seu Senhor. Então, o que Deus está falando? Eu quero ter relacionamento contigo. Por quê? Porque você é meu servo, você deve fazer aquilo que eu mando, você deve fazer aquilo que eu estou te orientando. Então, você, Israel, ou seja, você, povo de Deus, você é meu servo, ou vocês são meus servos, minhas servas. A Jacó eu elegi, eu escolhi. E aí o texto de Isaías vai dizer para nós em vários contextos, eu escolhi esse povo não porque ele era numeroso, não porque tinha grandes virtudes, eu escolhi esse povo porque eu decidi colocar ali a minha graça e manifestar o meu amor a esse povo. Você certamente poderia falar o seguinte: olha, eu não consigo explicar porque Deus me ama, mas Ele me ama. Eu não consigo explicar o tamanho desse amor de Deus e aquilo que Deus visualizou em mim, mas eu sei que Ele me ama. O que o texto está querendo dizer para nós é que Deus está à procura de um relacionamento conosco, nos tirando então dessa idolatria humana e nos fazendo olhar para Ele. Então por isso nós precisamos nessa noite agradecer ao Senhor, e veja que as expressões que Deus usa aqui têm uma grande ênfase nos relacionamentos. O servo se relaciona com seu Senhor, ele ouve as ordens, as recomendações, aquela pessoa que foi eleita, escolhida, ela se sente privilegiada, ela manifesta a sua gratidão, e também temos a expressão amizade, que tem a ver com um relacionamento profundo. Vale lembrar que Deus chama Abraão, lá de Ur dos Caldeus, para formar o seu povo. E aqui o texto está dizendo o seguinte: olha, eu quero me relacionar com vocês a partir daquele primeiro relacionamento com Abraão. Então, se Abraão é o pai da fé e Abraão foi amigo de Deus, todos nós que somos servos do Senhor e filhos de Abraão pela fé, precisamos buscar esse relacionamento íntimo com Deus. E a pergunta é: você é amigo, é amiga de Deus? Você tem um relacionamento pleno com Ele? Você o busca? Você se dedica nesse relacionamento? Você reserva tempo para buscar as coisas de Deus, para ouvir a voz de Deus? Porque se você está nessa linha, eu espero que sim, você vai render graças a Deus pela manifestação da sua graça e da sua bondade na minha e na sua vida. E nós somos chamados, em segundo lugar, a render graças ao Senhor, porque Ele busca esse relacionamento conosco. E tendo isso em mente, você terá a percepção de que Deus não te rejeita. Dá uma olhadinha no versículo 9, no finalzinho dele: tu és o meu servo, eu te escolhi e eu não te rejeitei. Às vezes as pessoas sofrem muito com esse princípio da rejeição, querem ser aclamadas, respeitadas e acolhidas por muitas vidas e por outras pessoas, ficam se julgando a partir de referenciais de outras pessoas e se sentem rejeitadas. Veja a expressão de amor, de profundo relacionamento de Deus para conosco: eu não te rejeitei, eu te escolhi. Em outras palavras, sabe o que eu vejo aqui? Deus falando assim: você é minha propriedade. Eu te amo, eu te quero, eu vou te resgatar, eu não vou te rejeitar. E aí você vai falar assim: pastor, mas eu pequei. E Deus está falando: eu não te rejeitei. Pastor, eu não entendo algumas coisas, mas Deus está falando assim para nós: você é meu servo. Você não precisa entender tudo, você precisa se submeter a mim. Você precisa caminhar num processo de obediência, porque o servo obedece ao seu Senhor, e o servo reconhece que esse Senhor escolheu a ele. Sinta-se escolhido, escolhida de Deus. Que privilégio, que maravilha poder falar assim: eu fui escolhido.
para ser servo de Deus, para ser um filho de Deus, para andar em obediência a Deus. Ele me escolheu. Foi essa a expressão do apóstolo Paulo, que não sabe explicar completamente tudo aquilo que ele pôde contemplar naquela ocasião da sua conversão. E aí, quando ele escreve aos Coríntios, ele vai dizer assim: olha, amados irmãos, eu só sei que uma luz, a luz do Evangelho brilhou, e eu fui escolhido. Eu que era perseguidor, eu que carregava centenas de pecados, eu que estava matando os cristãos, agora eu me tornei um de vocês. Porque das trevas brilhou a luz, a maravilhosa luz do Evangelho. E o que Paulo estava dizendo para nós: eu também não entendi, mas eu me rendi. Eu não sei porque Deus me ama tanto, mas eu me rendo a esse amor, porque a Bíblia diz para nós que Ele nos amou com amor eterno. Antes de você nascer, antes de você ser concebido, ser concebida, Ele já te amava. Você precisa voltar para Deus em gratidão, em louvor. Caminhando para o terceiro ponto e último ponto, em terceiro lugar, nós precisamos render graças ao Senhor, porque Ele está do nosso lado. Olha que incrível isso, render graças ao Senhor, porque Ele está do nosso lado. Versículo 10, me acompanhe. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu mesmo, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Como temos a certeza de que o Eterno nos ama e nos chamou para sermos os seus filhos e filhas e para fazermos parte do seu povo, Ele manifestou a sua graça sobre nós e nós temos a certeza, a plena convicção de que o nosso Criador está do nosso lado constantemente. Essa é a minha pergunta: você sente a presença, a companhia de Deus em sua vida? Você poderia dizer agora: olha, eu posso e devo render graças a Deus, porque Deus está do meu lado constantemente. Esse é o ponto. Então, nesse terceiro ponto, eu quero falar isso a você. Renda graças a Deus, reconheça que Deus está do seu lado. E aí eu me lembro daquela expressão do livro de Salmos: se Deus não estivesse do nosso lado, Israel que o diga. Aquela expressão é magnífica. Se Deus não estivesse do meu lado, Jefferson que o diga. Se Deus não estivesse do lado da Nova Canaã, nos conduzindo, a Nova Canaã que o diga. O que seria da Nova Canaã sem a presença de Deus ou a companhia de Deus? O que seria de mim sem a companhia de Deus? O que seria de você, da sua vida, da sua família, sem a companhia de Deus? Agora, eu quero dissecar um pouco essas expressões aqui. Por exemplo, olha o que ele diz, o próprio Deus falando: não temas, porque eu sou contigo. Como seres humanos, nós somos marcados pelo pecado e nós sabemos que o medo é um sentimento que nos acompanha. Inclusive, o medo foi o primeiro sentimento do homem após o pecado. Quando Adão come do fruto, ele vê as suas partes íntimas, ele tem o quê? Vergonha, e aí ele foge, ele tem medo de Deus. E quando Deus o chama, lá em Gênesis, o texto bíblico vai dizer para nós que ele falou o seguinte: olha, eu tive medo. Então, medo é um sentimento que nós carregamos por conta do nosso pecado, e o medo ronda a nossa vida. E o medo assola a nossa vida. Eu diria que o medo tenta nos sequestrar a todo dia. Mas nós precisamos entender o seguinte, que nós não precisamos temer. O que Isaías aqui está querendo mostrar para nós também é um contraste. As nações estavam tremendo diante de Deus, mas Israel não precisava temer. Os outros povos estavam completamente apavorados, como está aí no versículo 5. Os países do mar viram isto e temeram. Os fins da terra tremeram, ficaram com medo. Diante do exército de Ciro, nós temos medo, mas Israel não. Israel não pode ter medo, porque o próprio Deus está falando para Israel, para o seu povo: não temas, porque eu sou contigo. Gosto da expressão de Davi nos Salmos, quando ele diz assim: quando veio o temor, quando veio o medo na minha direção, eu confiei em ti.
Eu confiei plenamente em Ti. É inevitável, amados irmãos e irmãs, ter medo. Todos nós temos medo. Mente aquele e aquela que fala assim, não, eu não tenho medo. Comigo é tudo tranquilo, eu vou caminhando e vou seguindo a minha jornada, o medo não me assola, eu não sofro com medo. Isso é mentira, o medo ronda a nossa vida. O medo tenta roubar a nossa paz a todo instante, mas a presença constante de Deus em nossas vidas expulsa o medo. Vem João e vai dizer para nós que o amor perfeito lança fora o medo. Sabe qual é o segredo? Amar mais a Deus, porque Ele já está do nosso lado. E quando nós reconhecemos essa presença santa, quando nós nos dedicamos a amar a Deus, passamos a focar nesse amor a Deus e o medo se esvai. O medo sai. O medo bate retirada quando ele encontra-se com o amor. Então veja, se o nosso coração estiver repleto, preenchido pelo amor a Deus, e se a nossa fome for amar a Deus, se a nossa sede for se deliciar no amor de Deus, logo o medo não tem espaço no nosso coração e nós renderemos graças ao Senhor. Por quê? Porque Ele está do nosso lado. Não temas, é a palavra de Deus, não tenha medo. E aí você vai falar assim, mas por que eu não devo ter medo? Porque o Senhor está do seu lado. Olha a expressão bíblica, porque eu sou contigo, eu estou do seu lado. As nações ímpias tremem, enquanto Israel não tem o que temer. Por quê? Porque Deus está do seu lado. Precisamos dar graças a Deus, irmãos e irmãs, pela companhia do Deus eterno, do Deus Criador conosco. Que privilégio poder falar isso, falar o seguinte: Deus está do meu lado. Deus está me acompanhando, Deus está me guiando. Quando o medo assalta o meu coração e a minha mente, eu confio em Deus e descanso e lembro, percebo, reconheço que Ele está do meu lado. A expressão de Davi foi essa. Em me vindo o medo, ou seja, quando o medo vem me assaltar, sabe o que eu faço? Eu confio em Deus. A segunda expressão é a seguinte: não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Como seres humanos também, mais uma vez, marcados pelo pecado, ficamos assombrados diante dos desafios da vida. Diante do desemprego, ficamos assombrados. Diante de uma notícia triste, ficamos assombrados. Diante da perda de um ente querido, ficamos assombrados. Diante de um diagnóstico que nós não queríamos receber do médico, ficamos assombrados. Diante de um acidente, nós ficamos assombrados. E aí então fui fazer a lição de casa. O que é essa expressão? O que essa expressão assombrado significa no hebraico? A expressão assombrado significa coberto de sombra, vivendo uma vida sombria, tendo uma vida sem alegria, triste, cheio de terror, de pavor ou apavorado. Então, quando você ficar assombrado, ou seja, quando você ficar triste, quando você ficar com a sombra da morte sobre a sua vida, quando você ficar apavorado diante de qualquer coisa, você e eu precisamos lembrar que Deus está do nosso lado e Ele, somente Ele, pode reverter qualquer quadro. Amém por isso. Somente Deus pode reverter qualquer quadro da nossa vida, da nossa existência. E a expressão de Deus é o seguinte: não te assombres, ou seja, não fique triste, não fique cheio de temor, não faça isso, não fique assim. Por quê? Porque eu sou teu Deus. Eu vou te acompanhar, eu estou do seu lado. Tem algumas coisas que marcam muito a nossa vida. E uma das coisas que me marcou profundamente, e eu senti a presença de Deus, foi na última situação em que tive que passar por cirurgia. Eu me recordo como se fosse hoje. Eu encaminhando para o centro cirúrgico e o enfermeiro veio buscar a minha maca, a Natália estava comigo, e eu orando, e Natália orando, e aí então ele me chamou e falou assim: vamos. Aí eu baixei a cabeça, vamos, entreguei o livro que eu estava lendo para a Natália, eu estava em meditação, em oração, e eu me lembro até hoje, a Natália colocou a mão assim na minha cabeça e fez ali uma espécie de um cafuné, e falou assim: vai em paz. Aquele símbolo
aquele toque foi apenas uma lembrança, ou despertou em mim a lembrança de que Deus estava do meu lado. Por isso que eu e você devemos ser usados por Deus para manifestar a sua graça e lembrar as pessoas que estão sofrendo que elas não estão sozinhas, que Deus inclusive nos colocou do lado delas, para que elas se lembrem que Deus está acompanhando. Jesus, certa ocasião, consolou seus discípulos, que estavam completamente assombrados também, e Jesus disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Tirem o foco dessa vida, na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu já teria dito para vocês, eu vou preparar um lugar, e quando eu preparar um lugar lá na casa do meu Pai, eu voltarei para buscar vocês. Aonde eu estiver, disse Jesus, vós também estarão comigo. Não temas, não te assombres. Outra ocasião ainda que Jesus, visualizando os seus discípulos assombrados, Jesus disse assim: no mundo tereis muitas aflições. Talvez atualizando no sentido de contextualizando, nós poderíamos falar assim: no mundo tereis assombros sem fins, mas tende bom ânimo, não perca o ânimo, porque eu venci o mundo. Se você estiver triste, Deus pode te dar alegria e fazer você a se regozijar na alegria da salvação. Quantas e quantas pessoas tristes que eu convivo e que eu ouço os relatos e falo sempre: vamos voltar à alegria da salvação. Vamos voltar a ter aquela alegria do primeiro amor. Se você está cheio de terror, cheio de medo, de pavor, Deus pode trazer a paz à sua alma, fazendo você lembrar que você e a sua família estão nas mãos dEle. Se você estiver desanimado, Deus pode te renovar e trazer o gosto pela vida e te dar um ânimo. Quantas pessoas estão desanimadas? Mas somente Deus pode revigorar a minha e a sua alma e colocar dentro de nós ânimo. Somente o Espírito Santo de Deus pode nos guiar nesse sentido, ao centro da vontade de Deus, e ter completamente a nossa vida renovada pelo poder do Espírito Santo em nós. Porque Paulo vai dizer para nós que aqueles que são de Deus são guiados pelo Espírito. E aqueles que são guiados pelo Espírito são motivados pelo Espírito Santo de Deus. Então, se você está vivendo em uma situação de desânimo, o Espírito Santo de Deus vai te consolar, porque Deus está contigo. Não te assombres. Se você estiver apavorado diante de uma realidade que você não pode influenciar em nada, sabe o que você tem que fazer? Você precisa lembrar que Deus pode te dar refrigério. Somente Deus pode renovar as suas forças. Somente Deus pode te orientar a tirar o foco do problema e focar nele, na sua graça. Quando nós ficamos assombrados, nós precisamos lembrar que o Deus eterno está do nosso lado. Ele é Deus e somente Ele pode reverter toda e qualquer circunstância. O que nós precisamos fazer é aprender, e por isso precisamos agradecer. Agradecer, inclusive, pelos aprendizados que esses momentos difíceis pelos quais nós passamos estão revelando a nós. Só Ele pode mudar todo o cenário do deserto para a abundância, da enfermidade para a cura. Somente Ele pode mudar o cenário de conflitos para a pacificação, de caos para a estabilidade, de desordem para a ordem. Só Ele é Deus. Confiemos nele. E para concluir, eu gostaria que você me acompanhasse lá no versículo 11, quando Deus está falando a respeito das outras pessoas, ou seja, dos inimigos. Porque Israel tinha muitos inimigos. Jesus nos ensinou a orar, inclusive, pelos nossos inimigos. Um pastor amigo sempre falava isso: nós temos que orar pelos inimigos e também pelos adversários. Porque tem algumas pessoas que não são inimigas diretas, mas são adversárias. Olha o que ele diz: eis que envergonhados e confundidos serão
todos aqueles que são indignados contra ti. Não sei você, mas por onde passamos, às vezes nós ganhamos inimigos e adversários que nós nem sabemos e nem conhecemos. Agora, eles que estão indignados contra nós serão envergonhados e confundidos. Eles serão reduzidos a nada. Aqueles que contendem conosco, com o povo de Deus, perecerão. E às vezes a gente fica assim, não, nós precisamos brigar, nós precisamos defender a igreja, defender o povo de Deus, defender os valores. Eu acredito em tudo isso. No entanto, precisamos lembrar dessa expressão e dar graças a Deus por isso. Se eles não se renderem, eles que estão com uma postura de contenda com a igreja, perecerão. Aqueles que querem pelejar, versículo 12, contra nós, eles vão nos buscar, mas não vão achar. Eu acho interessante essa expressão bíblica, o que Deus está falando é o seguinte, eles vão te procurar, mas eles não vão te achar, eu vou te tirar dali. Às vezes acontecem algumas mudanças das nossas vidas e a gente não entende o porquê, as razões. É Deus cuidando, como uma irmã hoje já citou aqui, é Deus nos livrando. Quantas e quantas experiências poderíamos falar aqui nessa noite a respeito de livramento de Deus? Que você foi livrado, livrada por Deus, Deus te tirou daquele momento, alguém tentou buscar a sua vida ou tentou fazer algo de mal para a sua vida, mas você já não estava mais lá, Deus te tirou, ou Deus não permitiu com que você estivesse ali, e isso tudo deve nos levar ao motivo de gratidão. Todos eles serão reduzidos a nada. As pessoas que querem guerra contra ti, não vão conseguir fazer nada. Para fechar o versículo 13, por quê? Porque eu sou o teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita. E a ideia aqui de mão direita tem a ver com a destra da fidelidade. Eu vou te segurar na sua mão, eu vou te dar firmeza, eu vou te dar segurança, eu vou te dar tranquilidade, eu vou passar e demonstrar para você que eu sou o Deus fiel e eu estarei contigo. Por que precisamos dar graça a Deus? Porque Ele não solta da nossa mão. Glória a Deus, aleluia. Jesus chegou uma ocasião e disse assim, nenhuma ovelha será arrebatada da minha mão. E se você é de Deus, nem o diabo, nem os seus anjos, ninguém tira você das mãos de Deus. Se Deus está com você, nas suas mãos, Ele vai segurar você. Magnífico. Eu te tomo pela tua mão direita. É como assim, talvez trazendo para o nosso contexto, é quando você vai tentar atravessar com uma pessoa idosa, uma rua e você segura na mão dela e passa segurança e vai caminhando. Ou quando você está tentando ensinar uma criança atravessar a rua, você segura na mão dela e fala assim, eu vou te acompanhar, eu vou te conduzir. E a pessoa, uma idosa ou um idoso, fala assim, eu vou demorar, mas não, eu estou contigo, não larga a tua mão. Haja o que houver, eu estou contigo. Ou uma criancinha indefesa e Deus falando assim, eu vou te acompanhar. E você vai falar assim, mas eu estou com medo. Ele vai falar assim, não temas, eu te ajudo. Eu te fortaleço. Dá uma olhada no versículo 10. Eu não tenho força para conquistar, para avançar na vida. Olha o que Deus está falando, renda graças a mim, porque eu te fortaleço. Eu vou te renovar, eu vou te fortalecer, eu vou te ajudar. Eu te ajudo. Aí você vai falar assim, eu não consigo. E Deus está falando assim, consegue sim, porque eu te ajudo. Eu vou desistir. Ele vai falar assim, não vai não, eu te ajudo. Mas eu não tenho os recursos. Ele vai falar assim, eu te sustento com a minha destra fiel. Eu vou com você, eu serei fiel, eu darei os recursos para que você consiga alcançar os seus objetivos que estão ligados aos meus propósitos. Fica comigo. Então, por que nós precisamos agradecer a Deus? Porque Ele não nos deixa desanimar, a presença dEle é uma realidade na nossa vida. Ele diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu sou Deus, eu vou reverter qualquer cenário. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel.
eu seguro na sua mão e ainda digo no seu ouvidinho: olha, meu filho, minha filha, não é para ficar desesperada, não. Não é para ficar sem esperança, não. Não é para ficar perdida, perdido, não. A minha expressão para você, diria Deus, falando no seu ouvido, olha aí o versículo 13: eu que te digo, não temas, porque eu te ajudo.